Por algum motivo, uma lembrança da infância é descoberta. Isso é uma alegria para um artista. Um tesouro adormecido dentro de si é redescoberto e expressado, que pode ter um grande poder de encantamento para as crianças. Então, que ela também está falando da memória, né? Eu achei interessante esse depoimento, porque ela diz também que ela não pensa em ser psicóloga ou educadora no sentido de querer passar uma mensagem. Ela traz algum encantamento e o que ela pode fazer de melhor é passar esse encantamento. Eu acrescentaria aqui também, pode não ser só encantamento no sentido de lembranças boas, mas espanto, medo, várias emoções, né? Que é a vida. Eu parto muito de depoimento também da minha família, então eu vou muito na memória, não só minha, mas da minha família. E aí eu fico atenta quando alguma coisa, toca um sininho ou alguma coisa faz um trim-trim, quando alguém conta uma história, até no meio de uma conversa. Normalmente é porque tem ali alguma emoção e talvez essa emoção tenha a ver alguma coisa comigo também, bateu alguma coisa em mim, e aí eu deixo um tempo até que começa a formar um pouco mais de imagens. Mas quando eu não consigo formar imagens só na minha cabeça como se fosse um filme, desenhar me ajuda, mas dá para criar imagem através do texto também. Tem histórias que, aliás, uma boa parte eu começo pelo texto. O que eu comecei pensando em desenho, A Visita é um livro que eu tinha um roteiro na minha cabeça, aliás, tinha um conflito. Que é o conflito? Esse é um personagem que vê chegar uma visita, ele quer saber quem é essa visita. Então, só isso já é um conflito. Se ele descobrir de cara, acabou a história. Eu vou criando, vou encontrando situações em que esse personagem não vai descobrir tão logo, porque a motivação dele é descobrir, mas também tem um sentimento forte aí de curiosidade, e no caso da visita também tinha um medo. Então, eu trabalho muito com personagens a partir de alguma emoção, algum sentimento. Eu costumo dizer que onde tem sentimento tem história. O que eu dou de conselho nas oficinas é assim, como exercício, você tentar escrever uma história pensando em fazer um recorte no tempo, onde não se alonga tanto. Para livro ilustrado, tá? Aqui focando um pouco nisso, né? Porque o livro ilustrado ele é muito conciso. Então, se você coloca um conflito mais existencial, é muito comum cair ou num autoajuda ajudinha que alguns falam, né? Ou num relato ou um resumo, uma sensação de resumo, sabe? Então, assim, como exercício, hein? Você consegue fazer uma história bem legal com um conflito mais fazendo um recorte no tempo. Por exemplo, esse do balão passa-se praticamente um dia. Tem muita coisa que está atrás dessa personagem, tudo você vai construindo, mas a situação mesmo, o conflito mesmo, é a partir do momento que ela ganha o balão e vai perder o balão. O da caminhão, digamos que seja praticamente, não está escrito que é uma semana, mas a saída do caminhão, a família esperando. A Oria tem um espaço um pouquinho maior, mas nessa passagem, mas o passeio de barco pode ser naquele dia, uma manhã, uma tarde, pode ser. Então, histórias para livro ilustrado, e se alguém quiser estiver escrevendo, veja se você encontrou o conflito ocasional, por exemplo. Uma vez, eu dei esse exemplo já algumas vezes, uma personagem feminina, menina, mocinha, tem um complexo, vamos supor, estou lembrando aqui da minha sobrinha, falava que tinha pé grande. Isso é mais existencial, você resolver isso demora muito mais, né? Mas você fazer um recorte, tá, tem uma festa e vai comprar um sapato. Você experimenta o sapato na loja, se você encontrar e ficar satisfeito, já acabou a história, né? Mas com isso você fica uma camada, a história em camada, o conflito existencial fica em camada. Você vai estar trabalhando com esse conflito ocasional, você ir à festa, pode não ir, né? Mas a festa vai acontecer. Então, fazer um recorte no tempo, e aí você dá movimento para essa personagem. Então, o livro ilustrado, por ser muito conciso, isso ajuda bastante na hora de construir quem está se exercitando. Esse do gato, ela encontrou duas estruturas no livro, né? Então, pode se aventurar nisso um pouco mais adiante.
Então, como exercício, é algumas dicas que eu dou na oficina. Eu dou algumas propostas mais assim, de você fazer um recorte no tempo.